Na verdade, se a gente assim analisar bem, pode achar até meio esdrúxulo, é uma sociedade com uma única pessoa. Normalmente, uma sociedade, né, presume-se pelo menos duas pessoas, né? Mas aqui o legislador brasileiro conseguiu criar uma sociedade unipessoal, né, com uma única pessoa. E realmente resolveu um problema, né, que existia para todo investidor, para todo empreendedor no Brasil. Boa noite, contadores e contadoras. Estou aqui reunido mais uma vez com meus amigos Breno e Irapuã Negreiros para mais um Ato Societário na Prática. Boa noite, Breno. Boa noite, Irapuã. Olá, pessoal. Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui mais uma noite, discutindo sobre atos societários. Hoje a gente tem um tema muito interessante, então acompanhe a gente aí nesse conteúdo para a gente poder passar um pouco mais das nossas experiências para vocês. Olá, boa noite a todos. Eu sou Irapuã Negreiros, contador, empresário contábil, e estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre atos societários e hoje especificamente sobre a novíssima SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. A mais recente, né, forma jurídica de constituição de empresa, que veio a suprir realmente uma grande lacuna na legislação brasileira, né? Então, fique com a gente que a gente vai trazer assim assuntos bastante interessantes e bastante aplicáveis na vida profissional de qualquer contador. Geralmente, Breno e Irapuã começam contando para a gente um case profissional, um caso de uma vivência que já tenham tido no escritório e em suas carreiras. Mas a sociedade limitada unipessoal, ela é relativamente nova. Então, talvez você não tenha tido assim, um caso explícito para contar, mas Irapuã e Breno podem dizer para a gente aí algumas recomendações para os contadores que estão nos assistindo, não é mesmo? É isso aí. Para que os colegas possam ter um melhor entendimento, vamos fazer uma breve retrospectiva sobre a questão das sociedades unipessoais, né? Então, inicialmente, a gente pode dizer que nós temos aí, hoje, atualmente, pela legislação vigente, 3 formas de constituir uma empresa individual, né? Com um único sócio, que seria a MEI, o microempresário individual, esse com um faturamento limitado a R$81 mil ano, né? E com possibilidade de apenas um empregado, então restringe muito, justamente para esses empreendedores em bem início de carreira, né? Depois nós temos a figura antiga do empresário individual, onde a responsabilidade desse empresário ela é ilimitada, né? Ele responde com o patrimônio pessoal dele por todas as dívidas da empresa. Então, é algo que atualmente tem que ser evitado e temos instrumentos para isso, né? Temos ferramenta para isso, que é justamente a SLU, a Sociedade Limitada Unipessoal. Mas, na sequência, né, nós temos que falar antes da Eireli. A Eireli foi um tipo jurídico que foi introduzido na legislação brasileira justamente para suprir essa questão da responsabilidade, né? Eireli, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Veio justamente para suprir essa questão da responsabilidade, mas foi uma lei que ela teve alguns pontos negativos, digamos assim. Primeiro ponto negativo é que exige um capital inicial de, no mínimo, 100 salários mínimos. Então, estamos falando aí hoje de 100 mil reais, né? 100 mil reais. Além disso, a outra limitação é que o indivíduo só podia ter uma única Eireli. Se ele quisesse constituir 2, 3 empresas individuais, não podia, é uma única.
Então, para socorrer, digamos assim, essa questão aí, o governo trouxe em boa hora a figura da sociedade limitada unipessoal. Esse tipo jurídico foi criado através da Lei da Liberdade Econômica, né? Lei 13.874, de 2019, e onde essa lei ela alterou o artigo 1052 do Código Civil, justamente para trazer essa nova figura jurídica, a sociedade limitada unipessoal, que derruba, né, aqueles pontos negativos que tinha a então Eireli, né? Porque eu posso constituir uma sociedade empresária limitada com qualquer capital, R$1.000, R$10.000, R$50.000, não tem aquela exigência, aquela obrigatoriedade de 100 salários mínimos, o que inviabilizava para muitas pessoas, né, esse capital, porque tinha que ser comprovado. E o outro ponto negativo é que só podia constituir uma única empresa. E com a SLU, eu posso ter uma, duas, três, quantas SLUs couber, né, dentro do meu planejamento empresarial, digamos assim, né, dentro da minha veia corporativa, dentro da minha veia de empresário. Então, muito, muito interessante esse tipo de empresa, e eu gostaria de, nesse momento, chamar a atenção dos nossos caros colegas para aqueles que tiverem ainda na sua lista de clientes a figura, né, da empresa individual, empresário individual, legislação antiguíssima, procurar fazer a transformação, né, dessa empresa individual para a sociedade limitada unipessoal. Você vai tirar das costas do seu cliente um grande peso de responsabilidade, um grande risco, e vai faturar algum. Então, eu acho muito interessante que você, caro colega, se tiver esse tipo de cliente, esse tipo jurídico, né, de empresa na sua lista de clientes, chamar esse cliente e mostrar para ele a necessidade, eu diria, né, a oportunidade de ele sair de uma situação incômoda, né, bastante arriscada, para uma situação bem mais tranquila, que é uma sociedade limitada unipessoal. Ou seja, a responsabilidade do empreendedor, a responsabilidade do empresário vai até o montante do capital social, não mais que isso. Ao passo que, se ele fica lá na figura jurídica antiga, o empresário individual, a responsabilidade dele é ilimitada, ele responde, inclusive, com o patrimônio dele. A gente estava conversando antes de iniciar a nossa live hoje, e você comentou que as Eireli com as Eireli já acontece a migração imediata para a sociedade unipessoal, né? Exatamente. A Lei 14.195, no artigo 41, ela permite, né? Ela permite de que a transformação, né? A migração da condição de Eireli para SLU, ela se faça automaticamente, sem qualquer necessidade de qualquer procedimento. Então, se eu tenho hoje uma Eireli, ela automaticamente, independentemente de eu fazer o ato e registrar na junta comercial da transformação, logicamente que oportunamente convém fazer, né? Mas oportunamente só, não é obrigado, você não é obrigado a fazer essa transformação de natureza jurídica de Eireli para SLU. Por quê? Porque justamente essa lei 14.195, ela faz a migração de um tipo jurídico para o outro, independentemente de qualquer procedimento do interessado, do empresário, do empresário. Eu tenho uma dúvida, que é o seguinte: uma pessoa, algum tempo atrás, quando ela teve que abrir uma Eireli, ela tinha que ter um capital social de 100 mil. Hoje, com a sociedade limitada unipessoal, ela não precisa mais. Certo.
E essas pessoas que elas ainda têm Eireli e que ainda não migraram, ela ainda não pode abrir mais uma empresa com um único sócio. Olha, Bruno, veja bem, essa lei 14.195, ela permitiu que se faça a transposição automaticamente, independentemente de qualquer procedimento. Então, vamos ao seu caso específico. Você tem uma Eireli, você constituiu uma Eireli lá atrás, constituiu, e hoje está precisando constituir uma nova empresa individual. Obviamente que você, o seu contador, vai constituir uma SLU, certo? Porque a nova legislação já te permite você ter mais de uma. A Eireli, praticamente, ela deixou de existir, então os efeitos dela também deixaram de existir. Então, se você tem a Eireli hoje, mesmo que você ainda não fez a migração para a SLU, você necessitando de outra empresa individual, sim, você vai constituir uma SLU sem nenhum problema, sem limitação de capital e sem limitação de número de empresas que você queira ou tenha necessidade de constituir. E aí, mais uma dúvida, com relação, quando iniciou a legislação da Eireli, aqueles contadores que tinham empresas lá dentro entre o teu banco de clientes, que eram empresas que não tinham, que eram sociedades ilimitadas, na sociedade não, no caso eram empresas com um único sócio, empresa individual ilimitadas. Se ela não tivesse mais do que 100 mil reais de capital, ele não poderia migrar para a Eireli na época? Não. Eu não entendi a pergunta. Ele está falando da migração da firma individual para a Eireli. Deixa eu explicar para ele, Breno. Na Eireli, o capital ele é limitado ao capital da empresa. Numa sociedade ilimitada, a sociedade antiga, ela é ilimitada e o empresário ele pode, inclusive, perder alguns bens que ele já conquistou na vida, não é isso? Sim. Quando chegou essa legislação da Eireli, os contadores não podiam migrar essas sociedades pessoais para a Eireli, porque algumas delas não tinham capital acima de 100 mil. Foi por isso que não houve migração na época? Sim, exatamente. As que não tinham capital de 100 mil e aqueles empresários, aqueles empreendedores que não tinham condição de comprovar os 100 mil de capital não podiam fazer a migração, entendeu? Porque a exigência tinha que ser cumprida, que era o capital mínimo de 100 mil reais. Houve um universo muito grande, né, de empresas individuais, empresários individuais, que ficaram nessa situação. Não puderam migrar, né, para a nova forma jurídica, para a Eireli, justamente porque não tinham 100 mil de capital para comprovar, para integralizar. E aí tiveram que continuar lá. Então, pai, acho que a gente tem uma situação aqui também de uma empresa onde o titular que veio formar essa empresa unipessoal é um estrangeiro, né, sem visto de permanência, certo? E nesse caso aí necessita de um administrador designado, no caso um brasileiro, um residente no Brasil, né? Exatamente. Vejam como esse tipo jurídico trouxe soluções, né? Uma solução aí é essa que você tá colocando aí o exemplo, né? Um cidadão estrangeiro, um investidor estrangeiro, ele é sozinho, ele não tem sócio, ele pode constituir uma SLU, uma sociedade limitada unipessoal, e vai usar, né? Vai utilizar como administrador um administrador designado, um administrador não sócio. Certo? Exato. Então, ele pode constituir a empresa, nomeia um administrador não sócio e pronto, vai à luta, vai explorar o negócio que ele quer explorar, vai fazer o negócio que ele quiser fazer. Muito interessante isso aí. E para quem tem dúvida aí de como cuidar dessa questão do administrador não sócio, já tem conteúdo aqui no canal justamente falando sobre isso. É só dar uma pesquisada lá que tem conteúdo. Exatamente. E exatamente que pode, esse administrador não sócio, ele pode só a título de lembrete, né, Bruno? Ele pode ser nomeado
no próprio contrato social, ou pode ser nomeado em documento apartado, como fala o Código Civil, ou seja, através de uma ata de reunião de sócios. Na verdade, se a gente assim analisar bem, pode achar até meio esdrúxulo, é uma sociedade com uma única pessoa. Normalmente, uma sociedade, né, presume-se pelo menos duas pessoas, né? Mas aqui o legislador brasileiro conseguiu criar uma sociedade unipessoal, né, com uma única pessoa. E realmente resolveu um problema, né, que existia para todo investidor, para todo empreendedor no Brasil. Inclusive, na Europa, por exemplo, eu sei da existência desse tipo de sociedade, desse tipo de empresa, né? De empresa de um único sócio com responsabilidade limitada. Você fez um comentário no início aí, justamente chamando a atenção para que não se constitua hoje mais firma individual, ou quem tem firma individual na sua carteira de cliente, fazer essa migração. Você quer trazer um exemplo prático do sentido dessa questão de responsabilidade ilimitada aí das empresas com firma individual para a gente? Vamos lá. Digamos que o nosso colega tem lá na sua carteira de clientes uma empresa individual com um capital, hipoteticamente, de R$20 mil, um capital baixo, né? E essa empresa explora uma loja de calçados, hipoteticamente, um comércio de calçados. Então, é um comércio que requer muitas compras, tal. Então, esse tipo de negócio ele vai gerar um passivo com fornecedores, um passivo relativamente grande, sei lá, R$500 mil, R$600 mil. Então, veja, embora o capital dessa empresa seja R$20 mil, mas se ele tem um passivo de R$600 mil, esse empreendedor, esse empresário vai responder com os seus bens pessoais pelos 600 mil, pelo valor do passivo que ele fez. Ok? Ok. Já mudando a condição jurídica dessa empresa. A mesma loja, com o mesmo capital e de R$20 mil, e fez um passivo de 500 mil, de 600 mil. O empreendedor, o empresário, vai responder até o valor do capital social, ou seja, R$20 mil. Olha a diferença. Né? E não entra os seus bens pessoais aí nessa história, não. É só a própria empresa que vai responder. Desde que, obviamente, não haja fraude na administração e tudo mais, né? Exatamente. Eu imagino que essa mudança da legislação, ela deve mudar também algumas coisas quando esses empresários forem pedir crédito no mercado, ou não. Porque, por exemplo, se você tem uma sociedade que ela é limitada, né, unipessoal limitada, e você tem um capital social baixo, a tendência de você ter um limite de crédito no mercado menor é maior também? Ou não, isso não? Olha, o Bruno, essa questão, isso vai muito, né, de banco para banco, de fornecedor para fornecedor, porque às vezes o capital é baixo, mas a empresa é próspera, a empresa tem uma saúde financeira, ela mostra através de balanços, daí a necessidade de escrituração contábil, daí a necessidade de apresentar balanços, balancetes, vai demonstrar isso, entendeu? Não é só o capital que vai garantir alguma coisa, né? E, além disso, também, hoje, a gente sabe que os bancos também olham muito o faturamento. Então, condição número 1 para você pedir um financiamento. Ele vai te pedir os últimos balanços, os 3 últimos balanços, e demonstrativo de faturamento dos últimos 6 meses. Então, você vê que não é só o valor do capital social, a saúde financeira da empresa demonstrada através de balanço, através de balancetes e o demonstrativo de faturamento. E aí tem muita gente aí, tem que tomar muito cuidado, porque acham que pode dar uma declaração, um demonstrativo de faturamento que não corresponde com a realidade. Muito cuidado com isso, colegas, porque a gente sabe aí que tem contador preso, inclusive, por causa de declarações falsas, né?
Bom, então é interessante comentar aí que antigamente, em função dessa necessidade de ter um sócio compondo a sociedade para ela ficar enquadrada dentro dessa formatação de sociedade empresária limitada, às vezes o pessoal tinha que recorrer a algum parente para poder compor ali. Então a gente via muitas empresas com capital, por exemplo, de R$10 mil, um sócio com 99% das cotas e o outro com 1%. Né? Então a legislação também veio para poder suprir essa necessidade também, né? Perfeitamente. Na verdade, havia uma proliferação, né, digamos assim, de empresas constituídas sob a forma de sociedade empresária limitada, com um sócio laranja, entre aspas, né? Um sócio só para constar, só para poder formar uma sociedade e limitar a responsabilidade do sócio. Nós mesmos constituímos N empresas desse tipo, né? E sempre quando chegava um cliente sozinho, a gente pensava, mas você não tem um irmão, uma irmã, um sobrinho para compor a sociedade, para limitar a sua responsabilidade? E aí se criava, né, essa sociedade com um sócio fictício, um sócio... Figurante. Fictício não, porque era uma pessoa que existia, mas era um sócio laranja, né? Figurante. Ele não falava nada. Nós tivemos aí várias empresas com capital de 1 milhão, com um sócio com 999.999 cotas e outro sócio com uma cota. Quer dizer, dá para ver que é uma coisa fictícia, né? E a SLU veio suprir isso, acabou com isso, né? Graças a Deus, porque era assim uma coisa bem esdrúxula, né? Exatamente. E eu tenho uma dúvida. Uma pessoa que ela tenha 2 SLU, ela pode trabalhar uma dentro do lucro real, por exemplo, e outra no Simples Nacional, ou as duas têm que estar com o mesmo enquadramento? Não tem nenhuma vinculação uma com outra. Você pode trabalhar cada qual com o seu regime tributário, se for possível optar, né? Mas não há nenhuma vinculação, não, nada. E também a SLU não indica que a empresa vai ser simples, ou lucro presumido, ou lucro real. É a escolha, é a definição do empreendedor, do empresário. Dentro desse contexto aí que o Bruno perguntou, a única coisa que tem que comentar é aquela questão porque uma SLU ele tem 100% das cotas, né, de capital na empresa, então se a empresa for optante pelo Simples, tem que ter atenção para não juntar o faturamento das duas e estourar o limite do Simples Nacional ali, né? Exatamente. Se for 2 SLUs enquadradas no Simples Nacional, elas vão somar faturamento para efeitos de enquadramento, né? A única questão ali mesmo. Para efeito de enquadramento, mas para efeito de apuração, não. Não é nem para efeito de enquadramento, porque é para efeitos de mensuração do limite de faturamento anual. Né? Eu começo uma empresa hoje, uma SLU, ponho no Simples, tudo bem. Daqui a 3 meses eu começo outra empresa, outra SLU, e também pode ser simples, a atividade dela permite ser simples. Elas começam a somar faturamento para chegar ao final do ano, verificar qual foi o faturamento das 2 empresas. Foi abaixo de 4 milhões e 800, sem nenhum problema. Ultrapassou, vai ultrapassar, vai dar problema. Uma das 2 vai ser desenquadrada, vai precisar desenquadrar. E se dentro do mesmo ano houver extrapolar esse valor aí de 4 milhões e 800, as 2 empresas podem sofrer aquela sobretaxa lá sobre o percentual do Simples? Sim, na medida em que isso a gente acompanha mensalmente, né? Essas empresas que são interligadas pelos sócios, a gente acompanha o faturamento mensalmente. E quando se vê quando se fazendo projeção para frente, se nota, se tem um indício de que o limite do faturamento vai ser alcançado, a gente comunica o cliente para arranjar soluções, né? Para evitar de estourar, de ultrapassar o limite do faturamento no decorrer do ano. A gente procura acompanhar isso para que isso seja evitado, né? Fazer a mudança, tirar uma do Simples, ou alguma solução viável, né? Cada caso é um caso. Esse foi mais um Atos Societários na Prática, com meus amigos Breno e Irapuã Negreiros. Conforme a gente sempre fala, os especialistas estão sempre dispostos
a esclarecer dúvidas, a responder perguntas. E a gente solicita, por favor, que envie uma mensagem para a gente no direct ou no message lá do Instagram. Obrigado e uma boa noite a todos. É isso, pessoal. Agradeço mais uma vez aí a audiência de vocês. Hoje a gente falou sobre a questão da sociedade unipessoal. Dentro do material que a gente está produzindo para vocês, aí terminando de produzir, a gente vai adentrar mais, falando sobre as cláusulas que tem que constar nesses contratos, tá? Então continue acompanhando a gente e uma boa noite. Ok, pessoal, foi um prazer falar com vocês. Tenham uma boa noite e até a próxima.